Fala, meus queridos, prazer, estamos de volta para considerar juntos um pouquinho do livro de Provérbios, capítulo 16. O livro de Provérbios, capítulo 16, contém 33 versículos e, como de costume, nós não vamos analisar todos os versículos em todos os detalhes, em todos os ângulos, em todas as esferas. Vamos tentar fazer aqui alguns apanhados, alguns pontos e tecer alguns comentários. Quero convidar você a ver a playlist na descrição desse vídeo, o link da playlist que leva à análise dos outros 15 capítulos de Provérbios que nós já analisamos anteriormente nessa série, Provérbios, um livro de sabedoria. Então, o capítulo 16, os versículos 1, 2, 3, 9, 20 e 25, fala a respeito de nós confiarmos no nosso Criador, primariamente. Por quê? Embora nós possamos fazer planos, projetos, planejar o nosso futuro e aguardar com expectativa tudo isso, a resposta final, ou o resultado final só terá êxito caso o Criador permita isso, caso ele nos autorize o resultado dessas nossas tarefas, desses nossos projetos. Por isso diz no versículo 1, ao ser humano cabem os projetos, mas a resposta pertence ao Senhor. No livro de Tiago, inclusive, diz assim, para vocês que dizem amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem vou fazer isso, lembre-se que se Jeová quiser, Jeová, nós estamos usando aqui Jeová como nome de Deus, sabemos que essa não é a pronúncia original. Caso você prefira, você pode usar Javé, Yavé, Yahu, do jeito que você achar que deve, porque nós não conhecemos a pronúncia do tetragrama original, lá do passado. No versículo 2 diz, aos olhos humanos são limpos todos os caminhos, mas é o Senhor quem avalia os espíritos. E no 3, revela ao Senhor as tuas tarefas e teus projetos se realizarão. Então é importante que as nossas atividades, quer que sejam projetos pessoais, familiares, projetos de carreira, profissional, etc., se nós elevarmos nosso pensamento ao Criador, pedimos a sua bênção, sua ajuda, sua sabedoria, seu espírito, para que nos ajude a ultrapassar as barreiras, diz o texto, teus projetos se realizarão. É assim que ele nos diz. No versículo 9 diz, o coração do humano projeta o caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. Daí a importância de confiar no Criador e não simplesmente ou necessariamente apenas na nossa própria compreensão. Jeremias 10, 23, que diz também, não é do homem que anda ou dirigir o seu passo. Então nós precisamos reconhecer que existe alguém acima de nós, superior. O 20 diz, o instruído na palavra encontrará felicidade, mas quem espera no Senhor será feliz. Se a nossa espera ou se a nossa expectativa futura estiver arraigada, alicerçada nas promessas do nosso Criador, principalmente por meio de Cristo Jesus, que é a base da nossa adoração, como diz também Tiago 4, 11 e 12, Tiago 4, 11 e 12, é o nome que está acima de todo outro nome que foi dado debaixo do céu para a nossa salvação, por meio de quem havemos ser salvos. Então nós precisamos condicionar nossas expectativas nas promessas que o Criador nos faz através da sua palavra, a Bíblia. O 25 diz, há caminhos que parecem retos, ou seja, talvez para nós, nossas escolhas, decisões, parece tudo certinho, mas o seu termo ou final conduz à morte, se não estivermos arraigados ou esperando no Senhor. Se as nossas expectativas ou projetos todos forem simplesmente baseados no nosso coração, que é falho, como diz Jeremias 17, 9, nosso coração é traiçoeiro, porque nós estamos numa condição pecaminosa, como diz Romanos 5,12, dado ao pecado do primeiro homem. Nós herdamos como uma doença contagiosa, passada de pai para filho, genética. Então nós nascemos nessa condição onde a nossa inclinação maior é para o erro. Então nós precisamos lembrar desse detalhe e talvez achamos que uma decisão nossa é certa, mas precisamos conferir para ver se ela está alinhada com a bússola, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Os versículos 5, 13, 16, 17, 18 e 19 fala da importância da humildade, de evitarmos a soberba, acharmos que estamos acima de tudo e de todos.
O versículo 5 diz, por exemplo, todo soberbo é uma abominação para o Senhor. Pessoa que acha que não precisa de Deus, não precisa do conselho da Bíblia, não precisa seguir orientação, não precisa da ajuda de ninguém para aprender nada, ela acha que é independente em tudo. Então, todo soberbo é uma abominação para o Senhor, porque uma pessoa soberba não vai querer se sujeitar às orientações das Escrituras, à disciplina que vem dela, não vai querer aceitar seguir a Cristo como líder. Por isso muitos dizem, eu sou o meu próprio guia, eu sou o meu próprio mestre, meu próprio Senhor. Cedo ou tarde não ficará impune, diz o versículo 5. O 13 diz, os lábios justos se agradam, que agradam os reis. Quem fala com retidão será por eles amados. Então, pessoa que age com justiça, com justeza no falar e no agir, essas pessoas são amadas. Versículo 16 diz, quão melhor é possuir sabedoria do que ouro. E a gente vê isso, né? Às vezes, fulano ganhou um prêmio lá de 1 milhão, ou acertou na Mega Sena e tal, e depois passa um tempo, não tem mais nada, está na falência. Por quê? Porque ela tem dinheiro, tem recursos financeiros, mas não tem sabedoria. Nasce numa família de muita aquisição financeira, de muitas posses, mas quando os pais morrem e tal, ela leva tudo à falência, porque não tem sabedoria. Já a sabedoria faz com que a pessoa, mesmo com poucos recursos financeiros, ela tenha as coisas melhores, porque a sabedoria, o princípio da sabedoria, vimos isso no capítulo 9, não foi? Se não me engano, 9. Onde se diz que o princípio da sabedoria é temer, é obedecer, se sujeitar ao Criador. E é isso que conduz a algo muito maior do que tesouros humanos. Quanto, por exemplo, você acha que vale a sua vida física? Um caminhão de ouro, de moedas de ouro, de pedras preciosas? 1000 caminhões? Agora imagine, se você não consegue mensurar o quanto vale a nossa vida, a sua vida hoje, que é de curta duração, pode durar 80, 100 anos, 110, 120. Imagine então quanto valeria a vida eterna. A sabedoria pode nos conduzir à vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso a sabedoria é mais valiosa do que o ouro. Adquirir prudência é mais precioso do que a prata. O 17 diz que a vereda dos justos é se afastar do que é mal. Preserva a vida quem vigia os próprios passos. É importante sermos pessoas prudentes, né? Não precipitados, sem juízo, analisarmos, medirmos as nossas... Não sermos indecisos, nem procrastinadores, né? Mas sabermos calcular, analisar, ter prudência no agir, no falar, naquilo que fazemos. O 18, a soberba precede o abatimento. A pessoa que é soberba pode talvez ter aqueles picos de elevação, de ego, talvez até na carreira, em funções de cargo, etc. Mas ela cai rapidamente. Antes da queda, vem a arrogância. Geralmente pessoas muito arrogantes podem ter aqueles momentos, como já citamos, de brilho, mas ela perde o prestígio tão rápido quanto ela sobe. Por isso o 19 diz, é melhor humilhar-se com os humildes do que dividir despojos com os soberbos. Então é melhor estar com aqueles que são simples, no sentido de ser pessoas que não querem pisar nos outros, não querem usar os outros como escadas para poder crescer em posições ou para se sentir superior. É melhor estar com aqueles que são humildes e reconhecem o valor de todas as pessoas. O 21 diz assim, quem é sábio de coração será chamado prudente. Palavras suaves aumentam a instrução. O livro de Provérbios é carregado de instruções por meio de palavras simples, de fácil entendimento. Então, é uma fonte fantástica de sabedoria que é proveniente do nosso Criador Jeová. O 23 diz que o coração do sábio ensina, e sua boca e seus lábios acrescentam instrução. Então, é importante, nós dividirmos, compartilharmos com outros. Atos 20, 35 diz que há mais alegria em dar do que em receber. Então, quanto nós aprendemos das Escrituras, ou quanto nós aprendemos do nosso trabalho, habilidades, manuais, manufatura, etc., quanto nós aprendemos e nós compartilhamos para o crescimento dos outros, isso nos dá alegria, nos dá satisfação. Ensinar nossos filhos, ofícios, atividades. As mães ensinam as filhas a cozinhar, a cuidar da casa, os pais ensinam os filhos meninos a trabalhar serviços manuais de casa, manutenção, elétrica, hidráulica, etc.
e outros, né? No nosso trabalho ajudamos a disseminar o conhecimento, e principalmente conhecimento das Escrituras Sagradas, porque este conhecimento aqui conduz à vida eterna. O 28 diz que o perverso atiça encrencas, aquela pessoa que é maquiavélica, beligerante, está sempre buscando briguinhas, picuinhas. O boateiro separa membros de uma família. Então a pessoa que vive na gandaia, aquela pessoa que não se preocupa, né? É importante manter uma certa distância de pessoas assim, porque elas são tóxicas, são prejudiciais para o nosso desenvolvimento mental, emocional, principalmente familiar. O 32 diz que é melhor o paciente do que o valente. Quem domina a si mesmo vale mais do que o conquistador de cidades. Uma pessoa que tem autodomínio, consegue dominar suas emoções, consegue pensar antes de sair respondendo com agressividade aos outros, não revida. Ela, como nós já aprendemos, né? Ela mostra a sua outra face. As pessoas vêm com agressão e ela vai com tranquilidade. Não, é uma pessoa chamada impassiva. É fria no sentido de que ela está ali, as coisas à sua volta não a abala facilmente. Então, uma pessoa que tem prudência, que tem autodomínio, domina a si mesmo. O 31 nos traz aqui um lembrete para os nossos queridos idosos, né? Fala que os cabelos brancos são coroa de honra, mas não para todos os idosos, a qual se encontra no caminho da justiça. Quando os idosos alcançam a sua idade maior, né, e se tornam seniors e conseguem as suas cães, os cabelos brancos, quando isso vem carregado de um histórico de pessoa fiel, uma pessoa justa, que foi honrada, né, foi honrosa, as suas atividades foram honrosas durante a sua vida, é uma glória para aquela pessoa, né? Os seus cabelos brancos é como se fosse uma coroa brilhando, resplandecendo de beleza. Então é importante nós valorizarmos, especialmente aqueles que são próximos de nós, nossos avós, aqueles que nos ajudaram no nosso crescimento, nossos amigos. Não devemos ter amigos apenas da nossa própria idade, né? Que sejam assim pareados com a nossa idade, ou próximos, mas pessoas idosas podem ser bons amigos, né? E é sempre bom lembrar desse detalhe. Por exemplo, a Bíblia fala muito da amizade entre Davi e Jonatã, filho do rei Saul. A diferença de idade deles era de cerca de 30 anos. Então nós podemos também ter boas amizades com pessoas que tenham idades totalmente diferentes da nossa, tanto para baixo quanto para cima. Então esses aqui foram alguns conselhos de Provérbios, capítulo 16, um livro de sabedoria, e foi um prazer compartilhar com vocês mais esses lembretes maravilhosos. Aguarde então os nossos próximos vídeos. Até lá!